Vamos agora falar de outra penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir. Ela é uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator, por prazo determinado, o seu direito de dirigir. E ela poderá ser aplicada quando? Então, primeiro vamos entender. O suspender o direito de dirigir não é tomar a habilitação da pessoa definitivamente. Não, apenas recolhe a habilitação e fala assim, ó, você vai ficar tanto tempo sem poder dirigir agora. Tá bom? Isso é o suspender, diferente do cassar. Se o órgão cassar o seu documento de habilitação, aí sim, vai tomar e não vai te devolver mais, tem que tirar outra habilitação. Então, suspender é por prazo determinado, Vai acontecer em duas situações. Quando o infrator atingir 20 pontos no seu prontuário, no período de um ano, ou então quando ele cometer infrações que prevêem a suspensão direta. Essa suspensão direta, essas infrações que prevêem suspensão direta, o pessoal costuma usar aí no popular, aí, na linguagem popular, como infrações mandatórias. Quer ver um exemplo de infração que dá suspensão direta? É o dirigir sob efeito de álcool, o recusar-se a fazer o teste do etilômetro. São duas infrações aí que são chamadas infrações mandatórias. Só aquela infração, independentemente de pontuação, já leva à suspensão. Mas vem na tela para a gente ver esses dois casos aqui. Tem quando o condutor atinge 20 pontos e quando ele comete infração mandatória, tá bom assim? Olha, é 20 pontos, tá? Não é passar de 20 não. Chegou em 20, já dá a suspensão, tá? Presta bem atenção nisso. Então vejamos. Se ele chegar nos 20 pontos, ele vai tomar uma suspensão que vai ser de no mínimo 6 meses e no máximo 12 meses, tá? Mínimo 6, máximo 12. Se ele reincidir, se for reincidência, já é a segunda vez que ele está sofrendo a punição. Vamos supor que ele já foi punido na suspensão, tomou 6 meses. Cumpriu 6 meses, dali poucos dias tomou outra. Quer dizer, ele ainda estava dentro do prazo de 12 meses, que é a reincidência aqui, 12 meses, e cometeu outra vez, acumulou de novo os outros 20 pontos aqui, mais 20 pontos. Aí vai de novo suspender o direito de dirigir dele, só que o prazo agora aumenta um pouquinho, vai de 8 a 24 meses, tá bom? Quando for infração mandatória, o mínimo é 2, o máximo é 8. Com exceção desses casos aqui, ó. Artigo 165, que é o dirigir embriagado. Artigo 165A, que é o recusar-se a fazer o teste do etilômetro. E o artigo 253A, que é o obstruir deliberadamente a via com o veículo. Aquele protesto dos caminhoneiros lá. Então guardem. Toda infração mandatória vai dar de 2 a 8 meses. Com exceção dessas três. Essas três aqui não dá de 2 a 8 meses, dá 12 meses. 12 meses. Se for reincidente aqui, nas mandatórias que não seja nenhuma dessas, aí o prazo vai ser de 8 a 18. Lembrando para não confundir essa suspensão administrativa aqui com a suspensão judicial. Existe uma suspensão aplicada pelo juiz, que também é a suspensão do direito de dirigir, que também pode ser acumulada, ou não é acumulada não, que também pode ser na forma de proibição de obtenção da habilitação. Às vezes a pessoa tem habilitação, o juiz fala assim, vou suspender seu direito de dirigir por um prazo aqui. Ou então ela não tem habilitação e ele fala assim, eu vou te proibir de tirar a habilitação por um prazo aqui. Então essa suspensão ou proibição judicial, lá na justiça, ela tem um prazo totalmente diferente dessa que nós vimos aqui. A suspensão ou proibição judicial, ela vai de 2 meses a 5 anos. Tá? Essas que nós estamos vendo na tela aqui, elas são suspensão administrativa. Não é a justiça que faz, é o próprio órgão de trânsito, o DETRAN. Tá bom? É o DETRAN que cuida disso. Aí sim vai observar esses prazos aqui. Bom, feita a observação, aqui está a suspensão do direito de dirigir ou de se obter uma habilitação, 2 meses a 5 anos. Perceberam aqui, ó? Essa é aquela judicial, é o juiz que faz. Essas outras aqui é administrativa, é o DETRAN quem faz. Bom, ficou difícil para entender esse monte de prazo aqui? Então vamos facilitar. Aqui eu coloquei uma linha do tempo, coloquei as duas situações. Ó. Tem aquela suspensão por acúmulo de pontos e tem aquela suspensão por infrações mandatórias, infrações específicas. E aqui nós temos uma linha do tempo. Vai de 1 mês a 24 meses, tá vendo? Então olha como é que vai ficar fácil para você entender agora. Ó. Acumulou 20 pontos, a primeira suspensão vai ser de 6 meses a 12 meses. É a primeira incidência.
Se for reincidente, aí aumenta, vai de 8 até 24. Olha, aumenta bastante, hein? Tá vendo? O que parava aqui em 12 foi parar lá em 24 agora. Acúmulo de 20 pontos, primeira vez 6 a 12, segunda vez 8 a 24. Beleza, agora por infrações mandatórias, 2 a 8 sendo a primeira vez, ou 8 a 18 sendo a segunda vez, com exceção do dirigir embriagado, recusar-se a fazer o teste do etilômetro, ou obstruir deliberadamente a via, que nesse caso vai dar 12 meses direto. Bom, certamente você está curioso agora para saber que infrações são essas infrações mandatórias, aquelas que só a infração já leva à suspensão do direito de dirigir, não depende de acúmulo de pontuação. Vamos ver que infrações são essas? Aqui, as infrações mandatórias. Reprovado no exame toxicológico, isso aqui não é infração, tá? Até coloquei aqui, não é infração, mas dá suspensão do direito de dirigir, então eu coloquei aqui só para vocês terem a referência. Perceba que ela está até na cor diferente aqui, tá bom? Então vamos começar agora as infrações. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, recusar-se ao teste do etilômetro, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via, ou também os demais veículos, né? Disputar corrida, promover na via competição, eventos, perícia sem permissão da autoridade, exibir manobra perigosa, que é arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro, forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam iminentes de passar um pelo outro, aquela do grandão forçando em cima do pequenininho, que eu expliquei agora há pouco, transpor sem autorização, bloqueio policial, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, conduzir motocicleta sem capacete, fazendo malabarismo, com os faróis apagados, transportando menor de 7 anos, transportando pessoa ou criança que não tenha capacidade de cuidar da sua própria segurança, e aí vai, tá tudo lá no artigo 244, caso você queira vir com detalhes, tá? Aqui é só o resumo. E por fim, usar o veículo para deliberadamente interromper ou restringir ou perturbar a circulação na via. É o caminhoneiro lá que está obstruindo o trânsito. Então aqui estão todas as infrações mandatórias que por si só já levam à suspensão do direito de dirigir. Não depende de acúmulo de pontos. Agora presta atenção nessa dica aqui, ó. Não existe uma infração única que acarrete a suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Essa infração única aqui é a que eu falei de infração mandatória. Mandatória. Quais são as infrações mandatórias? Nós acabamos de ver agora relacionadas no slide anterior, na tela anterior. Então, toda infração mandatória, que é a infração única que dá a suspensão do direito de dirigir, obrigatoriamente é gravíssima. Caiu lá na sua prova. Marque a certa, errada, aí está lá. Deixar de usar o cinto de segurança é infração grave e dá suspensão do direito de dirigir. Não dá, está errado. Você já sabe que a infração grave não dá suspensão. Infrações que dão suspensão direta, independente da pontuação, que eu falo de infrações mandatórias, têm que ser gravíssimas. Fala agora da cassação da permissão ou da ACC provisória. PPD é a permissão para dirigir e ACC é a autorização para conduzir com motor, ambas aqui habilitações provisórias. Cassação é diferente de suspensão, tá? Que vai tomar e não vai devolver mais. Então vamos ver. Ocorrerá quando o condutor cometer qualquer infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias. Bom, isso a gente já está falando desde o princípio do curso, né? Quem tem habilitação provisória não pode cometer nenhuma grave nem gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias. Se fizer isso, vai ter a sua habilitação cassada. Vai perder a habilitação e tem que tirar outra. E aqui confirma isso, a reabilitação, quer dizer, tirar outra habilitação, poderá ocorrer a qualquer tempo e terá que refazer todos os exames, começar do zero de novo para tirar outra habilitação. Quando aqui a legislação diz a qualquer tempo, é porque quem tem uma habilitação definitiva, é outro caso. Imagina eu não tenho carteira provisória mais, minha carteira é definitiva. Se a minha carteira for cassada, eu não posso começar a tirar outra imediatamente, não. Não, eu tenho que esperar um prazo. Um prazo de 2 anos, daqui a pouquinho a gente vai melhor sobre isso. Agora, carteira provisória, imagina você, acabou de tirar a sua habilitação provisória e teve ela cassada. Tem que esperar 2 anos para tirar outra? Não, aí não precisa. Carteira provisória cassada, você pode reiniciar, né, para tirar outra carteira ali, sem ter que aguardar prazo nenhum.
desde que foi lá no Detran, providenciou lá o registro de tudo, a baixa e liberou para você começar para tirar de novo, tranquilo. Agora eu não, eu que tenho carteira definitiva, tem que ficar 2 anos de molho, tá? Então vamos falar agora da cassação da CNH. Tem gente que acha que cassação da habilitação é só quando é provisória. Eu tenho a provisória, não posso cometer nenhuma grave nem gravíssima, senão eu perco ela. Beleza, não cometeu, pegou a definitiva. Graças a Deus, agora eu não perco mais a minha habilitação. Perde sim. Carteira definitiva também pode ser cassada. É exatamente o que a gente vai ver aqui agora. Ocorrerá quando, hein? Então vamos ver lá, ó. Dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. Esse aqui é aquele caso típico, né? O condutor teve a suspensão do direito de dirigir, recolheu a carteira, falou, vai ficar tantos meses sem poder dirigir. E pegaram ele dirigindo, aí vai dar cassação mesmo, não tem choro não. Outro caso é quando for condenado judicialmente por um crime de trânsito, um delito de trânsito. Aí o juiz determina, a sua habilitação vai ser cassada. E o terceiro e último caso é quando ele for reincidente, presta atenção nisso, nas seguintes infrações: dirigir com habilitação de categoria diferente da que você tem categoria para moto e estava dirigindo o carro. Entregar ou permitir ou confiar a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada. Dirigir sob influência de álcool ou entorpecente. Disputar corrida. Promover competição esportiva sem autorização na via pública. Demonstrar ou exibir manobra perigosa. Qualquer uma dessas aqui, acontecendo uma única vez, dá suspensão apenas. Agora, se for reincidente, prestar atenção aqui, reincidente em qualquer uma dessas infrações, aí vai dar a cassação. Está aqui, CNH cassada. E só para confirmar aquilo que eu disse, a reabilitação de quem tem uma carteira definitiva, que é a CNH cassada, só acontece após 2 anos. Bora para frente então. Frequência em curso de reciclagem. Essa aqui é a última penalidade que nós vamos ver. Olha, o condutor será submetido a curso de reciclagem quando? Quando ele for considerado infrator contumaz. O que é um infrator contumaz? A palavra contumaz quer dizer o quê? Habitual. Infrator habitual. Está sempre cometendo infrações. Tem dinheiro, paga as multas tranquilo, transfere ponto para a carteira de um, transfere para a carteira de outro, paga os outros para poder ficar protelando aquilo ali para não suspender a carteira dele. Esse pessoal que trabalha com recurso de multa, vai entrando com recurso em cima de recurso, para ir protelando, ganhando tempo, e ele é um infrator habitual. A autoridade só vem cá, vamos fazer um cursinho de reciclagem aqui que é para você aprender. Quando ele tiver o direito de dirigir suspenso, aconteceu a suspensão do direito de dirigir, inevitavelmente ele vai ter que fazer curso de reciclagem. Envolver-se em acidente grave, obviamente, para o qual haja contribuído diretamente para a ocorrência do acidente. Quando for condenado por um delito de trânsito, um crime de trânsito, agora há pouco nós falamos que o delito de trânsito dá a cassação. O juiz pode determinar a cassação, mas pode determinar também a suspensão. Suspensão não, o curso de reciclagem. Olha só, vou fazer o seguinte, não vou cassar a sua habilitação não. Faça o curso de reciclagem lá, sua carteira vai ficar recolhida aqui. Fez o curso de reciclagem, aí você volta cá que a gente devolve ela para você, entendeu? Então o juiz pode determinar isso também, quando acontecer ali um delito, um crime de trânsito. Quando colocar em risco a segurança no trânsito. E por fim, a qualquer tempo, conforme dispuser o Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, o CONTRAN pode regulamentar também algumas situações em que o condutor vai ter que passar por curso de reciclagem. O condutor habilitado nas categorias C, D ou E, que exerce atividade remunerada, é o EAR, que trabalha dirigindo, poderá fazer curso preventivo de reciclagem sempre que ele atingir 14 pontos no período de 1 ano. Tá vendo esse caso aqui, tiver o direito de dirigir suspenso? Esse camarada aqui, ele vai ter o direito de dirigir suspenso em 2 casos. Quando ele atinge 20 pontos, não é? Ou quando ele comete infrações mandatórias. Esquece esse segundo caso aqui. Concentre só no primeiro aqui para a gente entender essa tarja amarela. Imagina esse motorista aqui, de carteira C, D ou E, caminhão, ônibus ou carreta, que exerce atividade remunerada. O que é remunerada? Ele trabalha com o veículo. Esse camarada, ele precisa tirar o ganha-pão dele dirigindo.
Então imagine, se ele acumular 20 pontos no período de um ano, ele vai tomar uma suspensão do direito de dirigir e vai ter que ficar algum tempo sem dirigir. Como é que ele vai sustentar a casa dele? Então, para evitar esse problema desse tamanho, a legislação permite que esses condutores aqui, o C, D ou E, que exercem atividade remunerada, que eles possam fazer um curso preventivo de reciclagem. Quando? Quando ele atingir 14 pontos. Então ele foi cometendo infrações lá, quando chegou em 14 já acendeu a luz de alerta. Aí acendeu a luz de alerta, nossa, eu já estou com 14 pontos, com mais um pouquinho eu chego em 20 aqui e suspende a minha carteira. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Então esse condutor, de 14 até 19, porque se chegar em 20 aí não tem jeito mais, aí vai suspender o direito de dirigir dele, não é verdade? Com 20 já suspende. Então de 14 até 19, se ele olhou lá no prontuário dele, tem 14. Ou então tem 15, ou 16, ou 17, ou 18, ou 19, qualquer uma dessas pontuações. Ele corre lá na autoridade de trânsito e fala assim, eu quero fazer um curso preventivo de reciclagem. Bacana, procura a autoescola, faça o seu curso preventivo lá. Fez o curso preventivo, zera a pontuação no prontuário dele. Entenderam? Isso é ótimo, bacana. E o cara não fica sem trabalhar, não vai deixar de ganhar sua grana para poder sustentar a sua casa ali. Mas ele só pode usar esse recurso uma vez no período de um ano. Se porventura ele chegou nos 14, até os 19 lá, né, fez o preventivo, zerou, mas daqui a pouco tomou mais multas e chegou em 20 no período de um ano, ele não pode mais usar esse recurso. Tá? Aí vai suspender mesmo. E agora a gente vai começar a ver as medidas administrativas. A primeira delas é a retenção do veículo. A retenção do veículo é manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada ou liberá-lo para reparo mediante recolhimento do CRLV. A critério do agente de trânsito, não serão retidos aqueles veículos com carga perigosa ou perecível ou então de transporte coletivo de passageiros. Quem decide isso é o agente que está fiscalizando ali na hora, tá? Retenção do veículo, o veículo fica no local, não chama guincho, chama ninguém. Retido até regularizar o problema. Qual que é o problema? Era uma lâmpada queimada. Beleza, então traz a lâmpada, colocou ali, aí libera o veículo. Está sem cinto de segurança. Autuado, veículo retido até colocar o cinto de segurança. Ronaldo, mas é fácil, é só colocar o cinto. E se o veículo não tiver cinto? E se o cinto tiver com problema? Então tem esses poréns, né? Às vezes é um dispositivo de retenção para transportar uma criança, um bebê conforto, um assento de elevação, uma cadeirinha, seja qual for a irregularidade. Às vezes a falta de um porte de documento, não está aqui com habilitação. Autuado, veículo está retido, chegou com habilitação, aí eu libero. Então a retenção é isso, o veículo fica no local até que a irregularidade possa ser sanada, resolvida. E conforme vocês viram aqui, o agente de trânsito tem a discricionariedade. O que é isso? Ele tem a facultatividade de aplicar ou não a medida administrativa quando a carga for perigosa ou perecível ou se tratar de veículo de transporte coletivo de passageiros. Desde que não ofereça risco à segurança, aliás, a principal observação dele, o principal cuidado tem que estar relacionado justamente à segurança e é por isso, inclusive, que o veículo sendo com carga perigosa, se na análise dele o reter o veículo vai proporcionar um risco maior, então ele não vai reter. Não, vamos arranjar um outro jeito aqui, a gente vai escoltar esse veículo até certo local, chama então uma equipe especializada para poder cuidar disso aí, mas reter um veículo com carga perigosa, a depender do caso, ele não vai. E assim como carga perecível, porque estraga, né? E assim também no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros, quando isso oferecer um prejuízo muito grande a esses ocupantes, esses passageiros aí. A próxima medida administrativa é a remoção do veículo. Percebam a diferença entre retenção e remoção. A retenção, o veículo fica no local onde ele foi abordado. A remoção, o veículo é levado para o pátio. É diferente, aí chama o guincho, tá? Então tá aqui, a remoção é retirar, guinchar o veículo do local onde se encontra, levando-o para depósito credenciado pelo órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. A remoção acontecerá quando, hein? Quando estiver estacionado em desacordo com a legislação de trânsito, quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível e quando a irregularidade não puder ser sanada no local.
Esse lance do estacionamento, presta atenção porque isso aí é uma dica legal. Todos os estacionamentos de forma irregular, eles vão dar remoção, se o condutor não estiver presente para retirar o veículo, lógico, né? Imagine qualquer situação que o veículo está estacionado de forma irregular. Muito longe da calçada, na frente de uma guia rebaixada de calçada, que é uma garagem, vamos supor assim, ou em cima de uma faixa de pedestres. Então o agente chegou, autuou, né, lavrou a auto-infração, que agora você já sabe que não é a multa, né? E se o condutor estiver ali, vai pedir para retirar e pronto, o problema está resolvido. Não tem que aplicar a medida administrativa. Agora, se o condutor não estiver ali, ele vai chamar o guincho e vai mandar remover. Só tem um tipo de estacionamento irregular que não dá a remoção, que é o estacionar no contrafluxo ou na contramão de direção. Imagine que em um determinado local é permitido estacionar. Todos os veículos estão ali estacionadinhos, bacaninhas, todos na mesma direção, respeitando a mão de direção. Mas aí vem alguém de lá para cá e estaciona aqui, nesse local onde é permitido, só que com o veículo no sentido contrário, é o contramão de direção. Ele está estacionado irregular? Sim, vai dar autuação para ele ali. Mas vai remover? Não. Por quê? Porque ele não está oferecendo prejuízo nenhum ao fluxo nem risco ao trânsito, mas está posicionado de forma irregular. Então cabe autuação, é uma infração de trânsito, mas não dá remoção. É o único tipo de estacionamento irregular que não dá a remoção. Guardou essa? Atenção aqui, ó, não se aplica a veículo estacionado na contramão. Foi justamente a regrinha, uma setinha que eu acabei de passar, né? Qualquer tipo de estacionamento irregular vai acontecer a remoção. Aliás, vinculem isso, tá? Façam esse vínculo, porque na maioria, esmagadora maioria das questões em prova que fala de remoção, relaciona a veículo estacionado de forma inadequada. No entanto, aquele que está estacionado na contramão não será removido. Quando ocorrer a remoção, vai acontecer esses outros problemas aqui, olha. O veículo é recolhido a depósito, isso acarreta ônus para o proprietário. O que é ônus? É despesa, tá vendo aqui, ó, saquinho de dinheiro que vai ter que gastar com guincho, com a diária do veículo lá e tudo mais. E se esse veículo não for procurado em até 60 dias, ele pode ser levado a leilão. Não quer dizer que com 60 dias, com 61, né, no caso, 61 dias ninguém procurou, vai leiloar seu veículo. Não é bem assim, tá? Isso tem os trâmites legais ali, administrativos, então isso demora um pouquinho mais. Mas o que a lei diz é que com 60 dias, ou após os 60 dias, esse veículo já pode ser leiloado, tá? Então cuida aí de procurar pelo seu veículo. E aqui, ó, atenção alunos, olha a dica do professor Ronaldo aqui, ó, carequinha de tudo, né? Bigode branco. Mas bacana, não existe mais apreensão do veículo. Vou até destacar aqui, ó, apreensão não existe mais. Bom, antes existia a apreensão. A apreensão era uma penalidade, né? Começa com A. A retenção e a remoção começam com R, então é medida administrativa. Aí o que acontecia? O pessoal arrumava uma confusão com isso aí. Com o veículo pode acontecer o quê? A apreensão, a remoção ou a retenção. A apreensão era uma penalidade, não existe mais. Esquece ela. Agora só existe a retenção e a remoção e vocês já acabaram de aprender o que é cada uma, né? Retenção, veículo no local até resolver o problema. Se não resolveu, remove. E a remoção é veículo estacionado em desacordo com a legislação de trânsito ou cujo combustível acabou e o veículo ficou ali no meio da avenida atrapalhando o trânsito. Aí remove também. Outra medida administrativa que a gente vai ver agora é o recolhimento da habilitação, seja ela PPD, seja ela ACC, seja ela CNH. Recolhe a habilitação. O recolhimento acontecerá quando? Esse dar-se-á, quer dizer, acontecerá mediante recibo, né? O agente que está recolhendo precisa te entregar um recibo, que é para você ter como comprovar que entregou esse documento para ele. Quando é que isso vai acontecer esse recolhimento? Anote aí. Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Adulteração, acho que vocês sabem bem o que é, não sabe? Adulterou o documento. A autenticidade, se a gente pegasse daqui, ó, autenticidade, o que é um documento autêntico? É um documento verdadeiro. Mas quando a gente acrescenta esse in aqui, ó, de inautêntico, é um documento não verdadeiro. Então, quer dizer, o documento é falso, tá? Então, se houve suspeita de que o documento é falso ou de que ele foi adulterado, vai recolher para análise. Quando estiver vencida há mais de 30 dias, prestem bem atenção nesse há mais de 30 dias,
Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para dizer o seguinte: com a habilitação vencida por até 30 dias, ou seja, até o 30º dia após o vencimento, não é infração de trânsito. O agente de trânsito vai te parar, vai olhar, a sua habilitação está vencida, tá? Cuida aí de renovar a sua habilitação para evitar problemas para você. Vai te devolver a habilitação, vai deixar você embora. Aí tem gente que, por não conhecer a legislação, pensa assim: pô, o guarda foi bonzinho comigo. Não é que ele foi bonzinho, é porque até 30 dias de vencida não é infração. Ele pode até te falar, te alertar, ó, talvez você não tenha visto, mas sua habilitação venceu, tá? Mas está ali com 10 dias, 20 dias de vencido, até 30 dias não é infração. Passou de 30 dias, aí é infração de trânsito, gravíssima, e o agente recolhe aquela habilitação vencida. Só dá essa habilitação para cá que você não vale mais nada. Perdeu sua habilitação? Não, perdeu não. Ele apenas recolheu aquele papel, aquele documento vencido, para você ir lá no Detran e providenciar a renovação. E faz a avaliação de aptidão física e mental, né? E renova, e aí vale por mais 5 anos. Lembrando que você não deve fazer a relação de 30 dias com um mês, tá? Porque tem mês que tem 31 dias, então cuidado com isso. No 31º dia já é infração, tá? Quando ocorrer algumas infrações com fator agravante, nós já vimos aí que tem várias infrações no código que tem o chamado fator agravante, que é o vezes 2, o vezes 3, o vezes 5, o vezes 10, não é verdade? Vai vezes 20, vezes 60. Em algumas infrações, algumas, não são todas não, em algumas infrações que tem fator agravante, existe também a previsibilidade no Código de Trânsito de recolher a habilitação. Em situações de suspensão do direito de dirigir, né, vai ter a suspensão do direito de dirigir, então recolhe a habilitação. Tem exceções, tá? A regra geral diz que se vai ter suspensão, recolhe, mas tem algumas exceções. E por último, em outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Aí vai ter vários dispositivos infracionais, né? A gente vai ver lá no Código de Trânsito, tem um monte, tem quase 100 artigos só tratando aí de dispositivos infracionais. E lá tem qual que é a penalidade aplicada, qual que é a medida administrativa aplicada, e se lá consta que tem que recolher, então vai recolher. E é óbvio que a gente não ia relacionar aqui todas as situações. Estão aqui algumas dicas que ajudam vocês a remeter as que situações são essas, né? Quando tem fator agravante, quando dá suspensão do direito de dirigir, tá? Mas todas também não dá. Mais uma medida administrativa aqui, agora é o recolhimento do CRV ou CLA. Esse CLA, gente, também pode ser chamado de CRLV. Estamos falando isso desde o princípio do curso. Se tem o Lzinho, é o de licenciamento, tá? É porque ele pode ser chamado tanto de CLA quanto de CRLV. Agora, esse outro aqui não tem o L de licenciamento. Esse é o registro do veículo. Esse aqui a gente não precisa portar. Mas existe medida administrativa de recolhimento tanto do CRV quanto do licenciamento. E é justamente o que a gente vai ver aqui agora. O recolhimento da documentação do veículo, seja ele CRV ou CRLA, perceba que aqui ó, eu já coloquei CRLA, porque é a mesma coisa aqui, tá bom? Esses dois são a mesma coisa. Dar-se-á, ou seja, acontecerá, mediante recibo, da mesma forma que acontece lá com o documento de habilitação, para o agente recolher, ele tem que te dar um recibo, que é para você ter uma comprovação de que entregou isso para ele. Quando? Então, quando é que vai acontecer o recolhimento da documentação do veículo? Anote aí, hein? Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, e agora vocês já sabem bem o que significa isso, né? Documento adulterado ou documento falso. A inautenticidade é falso. Quando alienado o veículo não for transferida à propriedade em 30 dias, olha, alienação de veículo é a chamada alienação fiduciária. É quando você toma por empréstimo um determinado valor, uma instituição financeira qualquer, para pagar o veículo, total ou parcial, né? O carro custa 20 mil, então eu tenho 10, mas precisei de 10 emprestado. Então eu fui numa instituição financeira, seja um banco, qualquer outra instituição financeira, peguei 10 emprestado. Nesse momento, essa instituição lança no sistema de gravame, que é vinculado ao Detran aí, uma restrição nesse veículo. Ó, esse veículo tem uma alienação fiduciária. Foi feito um financiamento aqui de um determinado valor para comprar esse veículo. Por que tem que lançar isso lá no documento? Senão o cara vende o carro, não paga a financeira lá e dá o calote, né? Fica com o dinheiro para ela. Então, esse alienado o veículo não for transferido à propriedade em 30 dias, é porque a financeira lança lá no sistema de gravame. O Detran já está sabendo, ó, esse veículo foi vendido aqui, alguém comprou esse veículo, pegou
parte desse dinheiro emprestado, a financeira lançou aqui no sistema de gravame a alienação e já passou de 30 dias e o proprietário, o cara que comprou o veículo, não procurou o Detran ainda para regularizar a documentação dele. Então, numa abordagem policial, e se o agente tiver como verificar isso, que dificilmente, né, ele vai conseguir verificar, às vezes passa um rádio, olha no sistema, às vezes ele tem o acesso ao sistema também, mas se ele conseguir verificar, ele vai recolher a documentação desse veículo, inclusive remover esse veículo para o pátio, né, porque como é que vai deixar o cara circulando no veículo aí? Não tem como. Então, recolhe aqui a documentação, porque está alienado, já deu 30 dias e não foi feita ainda a transferência da propriedade, não passou ainda para o nome daquele que comprou, para poder gerar esse vínculo no documento. Quando a irregularidade não puder ser sanada no local, olha que interessante, a irregularidade tem alguma coisa irregular com o veículo e não foi possível resolver no local. Normalmente, o que é que o agente faz? Olha, tem um problema com o veículo, né? Peguei o condutor sem cinto. Então, vou autuar aqui, é uma infração grave, conduziu o veículo sem cinto, e o veículo está retido, coloque o cinto de segurança aí. Ah, ele não tem cinto de segurança. Aí é um problema. Como é que ele vai resolver o problema no local? Não tem como. Aí o agente, ele tem duas opções. Ele remove esse veículo para o pátio, porque não teve como solucionar o problema ali, ou ele pode também recolher o licenciamento. Você me dá o documento desse veículo para cá. Toma aqui um recibo, vai lá e manda colocar o cinto no veículo aí. Nesse caso, eu até acredito que o agente não adotaria essa providência, porque envolve risco, né? Como é que vai deixar o cara sair conduzindo o veículo ele sem cinto de segurança, né? É perigoso. Se fosse um outro problema que não dependesse ali de que envolvesse segurança, aí tudo bem, eu até concordaria. Um outro problema que não envolvesse segurança. Talvez uma água no limpador de para-brisa, na hora o cara não tem água, está num lugar muito esmo, longe, só vai lá, bota uma água nesse limpador e volta. Aí você pega o documento aqui e vai. Enfim, o agente de trânsito tem essa possibilidade também. Quando não dá para resolver no local, ao invés de reter o veículo ou remover, ele fala assim, ó, dá o documento para cá, recolhe o documento. Vai lá resolver. Resolveu, volta cá que a gente devolve o seu documento, tá? Então é isso, tem esse caso aqui também. Outro caso é quando o prazo de licenciamento estiver vencido. A gente já sabe que o licenciamento do veículo ele é anual. O meu documento do ano passado, por exemplo, ele vale para esse ano até uma determinada data. Isso vai depender de uma tabela que o Detran solta lá. Final da placa tal, vale até mês tal. Passou daquela data, já tem que estar com o licenciamento do ano. Se não tiver, o agente vai autuar, porque o veículo está circulando com o licenciamento vencido, vai remover esse veículo para o pátio, vai chamar alguém, vai levar para o pátio, não pode circular com o licenciamento vencido, e vai recolher esse licenciamento vencido. Mas esse documento para cá, isso não vale mais nada. Entendeu? Então pode acontecer também nesse caso. E o último caso aqui, em outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB pode, e assim estabelece em vários outros casos aí, em que no próprio dispositivo infracional ele diz, olha, recolhe o documento do veículo.